Na última quarta-feira, o Brasil acordou de luto. O motivo? A queda de um avião que transportava a equipe de futebol chapecoense para Medellín, na Colômbia. Das 81 pessoas que estavam no voo, apenas 6 sobreviveram. Mas enquanto o brasileiro chorava pela tragédia, do outro lado, lá em Brasília, uma decisão que foi praticamente tomada às pressas, em plena madrugada, também iria trazer muitas lágrimas por aqui. Enquanto a atenção do país estava voltada para o lamentável acidente, o plenário da Câmara dos Deputados colocou em votação na quarta-feira, dia 30, o projeto de lei 4.850/16, proposto pelo Ministério Público Federal, que traz recursos contra a corrupção. O texto original que saiu da Comissão Especial da Câmara foi aprovado por 450 votos a favor e 1 contra. Entretanto, várias modificações foram realizadas, as chamadas emendas. De 10 medidas do pacote, apenas 4 foram mantidas, e ainda assim com muitas alterações. Nós recebemos uma matéria que veio, da sociedade, com muito apoio, nós discutimos e nós aprovamos 13, 14 pontos do relatório, 15 pontos do relatório do relator na comissão e rejeitamos a outra parte. Para os senhores terem uma ideia, o que foi retirado do pacote, eles tiraram a possibilidade de pessoas de bem informarem aonde que estava ocorrendo a corrupção e dessa forma receberem um benefício, como se fosse uma delação premiada, né? Um benefício em razão daqueles que denunciam, você combate a corrupção, traz o dinheiro de volta para o Estado e aquela pessoa seria premiada em razão desse comportamento. Retiraram do projeto. Retiraram do projeto a possibilidade de os procuradores, promotores ingressarem com ações para decretar a extinção dos direitos de propriedade e posse daqueles bens que foram adquiridos através da corrupção. Retiraram do pacote, retiraram do projeto a previsão de que aquele que fosse condenado por crime contra a administração pública só teria direito à progressão de regime se devolvesse aquilo que desviou dos cofres públicos. Então eles retiraram isso, ou seja, a pessoa não precisa devolver mais o que desviou dos cofres públicos. Retiraram também do pacote a possibilidade que aqueles que praticavam crimes contra, crimes de corrupção, não teriam mais o benefício da prescrição, ou seja, a pessoa não seria mais beneficiada por não poder mais ser processada em razão do decurso do tempo. Retiraram também do pacote. Retiraram também do projeto a tipificação do crime de enriquecimento ilícito para funcionários públicos. E aqui abrange todos, juízes, promotores, policiais, parlamentares, todos aqueles que se enriquecessem no exercício de qualquer cargo público e não pudessem justificar a origem desses bens seriam apenados. Não, eles retiraram isso do pacote. Retiraram também do projeto a possibilidade do Ministério Público celebrar acordos de delação premiada, como nós temos visto que tem acontecido, e que já trouxeram para os cofres da Petrobras mais de 200 milhões de reais que foram desviados. Então agora, pelo projeto, esses acordos podem ser estabelecidos exclusivamente pelo governo, sem a participação do Ministério Público. E retiraram também do projeto a possibilidade de responsabilização dos partidos cujos integrantes fossem praticantes de atos de corrupção. E ao invés de manterem estas propostas que são do interesse da sociedade, o que eles incluíram? Incluíram punição para os magistrados, para os membros do Ministério Público, para os policiais, de 6 meses a 2 anos, em razão de abuso, que eles chamam de abuso de autoridade. Ou seja, se o Ministério Público, entendendo que há indícios de que houve um crime, no caso de corrupção, e denuncia, e o juiz aceita essa denúncia, mas em razão do processo, por algum motivo, a pessoa que foi acusada é absolvida, ela poderá então ingressar com uma ação contra o juiz, contra o promotor, ou até mesmo no curso da ação, para tentar intimidar, para tentar, de certa forma, manietar que esses agentes do Estado
sintam-se temerosos ao proporem qualquer medida que vise a punir a corrupção eventualmente praticada por aquele que detém poder político ou econômico. O objetivo inicial da proposta era combater a impunidade, mas com as inúmeras modificações, a medida engessa e fragiliza a principal ferramenta neste duelo. Vejo com grande tristeza, como acredito que veja grande parte da população. O que se quer não é que juízes e promotores fiquem isentos da lei. Pelo contrário, estamos trabalhando arduamente no dia a dia e nos submetemos à lei como qualquer outro cidadão. O que, tanto civil, quanto administrativa, quanto penalmente. O que se quer é poder trabalhar com tranquilidade, sem que tenha uma lei que procure, de alguma forma, engessar ou de qualquer modo impedir o trabalho livre de promotores, juízes e da Polícia Federal e estadual. Em nota à imprensa, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, lamentou a decisão. Destacou que ninguém calará a justiça e ainda reforçou que o texto contraria a independência do Poder Judiciário. A aprovação das medidas que criam punições para juízes, promotores e procuradores provocou várias reações contrárias à decisão pelo país. Assim como muitas comarcas do estado de São Paulo, em Mococa, na tarde desta quinta-feira, os profissionais que atuam no fórum da cidade fizeram também um manifesto de repúdio à decisão dos deputados. Nem ao menos foi dado o direito do luto, apenas encenado por alguns atores da vida política nacional. E logo foi desferido um golpe que pôde ceifar os sonhos de todo o povo brasileiro que acredita na justiça como instrumento de coibir a impunidade. Parcela importante dos representantes do povo certamente se esqueceram de sua importante missão de legislar em nome do povo e em seu interesse e se apressaram a instituir instrumentos para ceifar a atividade jurisdicional, ferindo profundamente os poderes instituídos pela Constituição Federal aos membros do Judiciário, do Ministério Público e das polícias. O que aconteceu na calada da madrugada, no dia 29 de novembro, foi um assinte, um ataque contra, na verdade, toda a sociedade. A sociedade se mobilizou e enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que foi denominado com as 10 medidas do combate contra a corrupção. E o que eles aprovaram, na verdade, retiraram todo o cerne, não existe mais combate ao crime de corrupção pela proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas sim eles reverteram essas medidas em combate àqueles que têm o dever constitucional de combater a corrupção, que são os juízes, os promotores e as polícias, no caso Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. O protesto fez um minuto de silêncio em homenagem aos brasileiros falecidos no acidente aéreo. E nesse momento eu gostaria de pedir que nós observássemos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do voo que transportava o time da cidade de Chapecó para o país Colômbia. Nós temos de mostrar que nós, povo, nós, cidadão, nós somos fortes. Nós podemos dar bons exemplos, estarmos juntos. E esse é o objetivo. Num momento tão triste para todos nós no país, com uma comoção nacional, a gente chorando junto com as familiares, com Chapecó, e de repente é uma traição ao povo brasileiro. Isso eu estou indignada, inconformada e temos de dar as mãos. A decisão final de entrar ou não em cena, a medida que agora é conhecida popularmente como pró-corrupção ou impunidade, cabe ao presidente Michel Temer, que vai precisar escolher com qual dos lados vai se indispor, com boa parte do Congresso ou com a opinião pública, aquela das ruas. Não há dúvidas, e há um consenso geral, inclusive de não somente juízes promotores, mas de jornalistas, de intelectuais, da sociedade em geral. O que está havendo é uma retaliação, àqueles que estão investigando crimes e que estão chegando àqueles que detêm alto poder político e econômico. Da mesma forma que aconteceu na Itália,
né, com a Operação Mãos Limpas, que o Congresso, né, se uniu e derrubou e destituiu aquela operação que visava o combate à corrupção, é o que parece que está acontecendo no nosso país hoje. Mas a sociedade precisa estar atenta. O que nós queremos? Queremos o combate à corrupção ou queremos o combate àqueles que, né, são a favor da sociedade e combatem os corruptos que desviam milhões de reais que são da sociedade em benefício próprio, e as pessoas que mais sofrem são as pessoas mais necessitadas de serviços públicos, que ficam sucateados enquanto corruptos enriquecem ilicitamente, e tiraram do Congresso a possibilidade de nós apenarmos aqueles que enriqueceram ilicitamente em razão da corrupção.